Graças à pequena mania do autor Schumacher Valkyrie de colocar as histórias no meio das lutas, decidimos trazer de forma diferente e separada para vocês, começando com Jack o Estripador, a mais pedida. E então já deixa o like também para não perder nenhum vídeo de Schumacher Valkyrie, seus novos capítulos e também essas novas histórias. Se inscrevam no canal e ativem o sininho, que sabemos muito bem que vocês querem fazer isso. Tudo começou no final do século XIX, onde havia uma pequena criança que estava pendurada em uma caçamba de lixo, procurando por comida. E então, no momento que ele encontra alguma coisa para comer, como por exemplo um pão, alguém o encontra e começa a chutar ele. Não parecia ser a primeira vez que ele estava ali, e fala que aquela era a loja dele. Não liga se era lixo ou comida. Se queria algo, teria que pagar, e se não tem dinheiro para ele ir para fora da loja, e o menino tossindo começa a pedir perdão e que não vai voltar novamente. Era só daquela vez para deixar ele passar, e seus olhos, com um deles colorido, lacrimejando, implora para ele. Era Jack Estripador com apenas 12 anos de idade, onde quase todo dia se arrastava pelas vielas procurando por algo para comer para ele. Enquanto seus olhos pareciam ver algo especial, o homem estava com fúria, desgosto e desprezo, e volta a implorar, implorando para seus pés, como se ele fosse uma divindade, fazendo com que o homem sinta dominância, e permite que ele vá embora, porém não voltará mais. E enquanto corria para sobreviver naquele mundo severo, em algum ponto seu olho esquerdo se tornou capaz de ler emoções dos outros, em como cores, e depois da longa viagem, ele espera que a mãe dele fique agradada, e estava entrando num prédio com uma placa chamada Bordel, e ao subir as escadas para chegar, um homem estava saindo de um quarto com uma mulher reclamando para ele esperar, falando que não era isso que ele tinha prometido. Porém, ele vai embora mesmo assim, falando que é mais do que ela merece, para reconhecer o seu próprio lugar. E entrando naquele mesmo quarto, Jack percebe sua mãe Mary chorando e caído no chão. O menino corre para ela, perguntando se ele apanhou ou estava doendo, mas abraçando seu filho, ela diz que não era nada e estava bem, e então nota o braço dele, falando que ele também se machucou, e mesmo assim iria ficar bem. Como qualquer mãe faria, rasgou seu próprio cobertor para enfaixar aquela ferida, e agradece com o dinheiro sobrando para comprar remédio para ele. E Jack agradece sua mãe por todo o carinho que ela tem. E com um grande sorriso, ela se aproxima dele falando que era a única esperança naquela vida que ela tinha. E quando Jack olha para sua mãe com seu olho especial, ela estava brilhando com as mais lindas cores, a mais bela em toda Londres e também em todo o mundo, como se fosse um anjo em forma de mulher. Aquele garoto amava ver as emoções de sua mãe, mais do que qualquer coisa. E mais tarde, naquele mesmo dia, ele estava sentado na escada, lendo o livro compilado dos sonetos de Shakespeare. E então uma das mulheres que também trabalhava ali perguntou se ele estava lendo de novo, e parecia realmente gostar disso, porém ele estava praticamente bêbado, bebendo justamente da garrafa, comentando que embora não tenha sido filho de uma prostituta, não tem sentido se tornar letrado, e fala que beber tanto faz mal pro corpo dela. E Anne, a mulher, fala que o sarcasmo que ele estava certo, ele era muito sábio, e se esse era o caso, por que ele não vai checar quão ruim estava ficando? E com a mulher olhando para cima, ambos percebem que sua mãe estava ocupada agora, e ela reclamando de tão bom naquela velho que poderia ter, por causa que muitos dos egocêntricos lá fora estavam deixando ela sem trabalho enquanto iam para aquela moça. E que ambos os dois deram muito azar em nascer ali, e pensa que pode ter escolhido outro motivo para aquela mulher ter tido filho. Afinal, a mãe de Jack teve 5 filhos antes dele, porém abortou cada um deles. Mas por algum motivo, ela escolheu criar a 6ª criança, fazendo pensar que Jack estaria muito triste por ter nascido naquele lugar horrível. Porém, ao pensar em sua mãe cuidando dele, fala que é o garoto mais feliz de todo mundo. Ele foi escolhido por sua mãe e amado por ela. Era tudo o que ele precisava saber para ser capaz de dizer tudo aquilo com orgulho. Até aquele fatídico dia. Jack estava voltando para casa com mais comida do que o normal, até que sua mãe grita do quarto, fazendo o menino entrar desesperada atrás dela, que estava caída no chão, chorando e gritando com a outra moça que trabalhava ao seu lado. E Jack pergunta o que pode ter acontecido. Aparentemente, um dos clientes dela se casou, e sua foto estava em um folheto popular de uma peça, Jim e Rose nas favelas, escrito por Jack Smith. E Mary parecia desesperada ao ler que o escritor falido reverteu seu destino com sucesso estrondoso e se casou com a nobreza, fazendo a mulher chorar, falando que ele prometeu que viria por ela assim que sua peça começasse a vender. Era um clichê para mulheres como naquela vez. Uma promessa tão longa de 13 anos era culpa dela por ter acreditado no cara, e continuou a se lamentar praticamente encostada em sua cama, e continuou assim até anoitecer. E Jack, ainda assim tentando cuidar de sua mãe, tenta lhe oferecer água, que parecia estar sem reações mesmo com ele falando que estaria ali por ela e ficaria tudo bem. Mas ela
grita com ele, falando para não tocar nela. Essa reação surpreende ele, mas não se importa, repetindo para não se preocupar, pois vai proteger ela para os dois ficarem bem. Mas ela se afasta dele incomodada, gritando para ele ficar quieto várias e várias vezes. E com ela se apoiando no armário, fala que nunca deveria ter dado luz a ele. E sim, o seu pai não havia sentido ter tido ele. Deveria ter atravessado ele como um cabide, assim como tinha feito com os outros. E o menino em lágrimas finalmente entendeu. A cor que ele pensava ser o amor de sua mãe tão belo, se arremessava livres em sua cabeça, nunca foi um amor direcionado para ele. Era somente uma oportunidade para sua mãe, uma ferramenta que amarrava ela e aquele homem. E o olho especial de Jack estava vendo uma cor muito comum para ele, a mesma cor que ele via nas pessoas ruins da rua que maltratavam ele. E então o menino se aproxima com um sorriso, falando que vai ficar tudo bem, e agarra seu pescoço e vai libertá-la de sua dor, apertando com toda a sua força, e uma nova cor aparece, o medo, atropelando todos os sentimentos que tinham no corpo, tomando conta. E após ver aquela cor pela primeira vez em alguém, ele refletiu que era a cor mais bela de todas. E a mulher que finalmente se livrou das mãos de seu filho estava muito irritada e tenta confrontar ele, porém esse foi o seu fim. O Jack pega uma faca e coloca direto em seu pescoço, fazendo com que o sangue jorrasse e tivesse uma hemorragia. A criança fala que ela estava maravilhosa agora, e que um quarto todo manchado de sangue, a mulher abraçando ele e também falando que também amava ela. E naquela mesma noite, Jack invadiu a casa de alguém. Aquele era o suposto Jack Smith, o homem do qual estavam falando que a mãe chorava. Com uma faca em mão se aproximando dele, o homem tenta lhe oferecer todos os tipos de suborno para poder escapar vivo. E mesmo assim, o menino, depois de falar uma frase de Shakespeare, se aproxima e o chama de pai, e corta sua garganta. E antes de sair, leva um chapéu. E depois daquele dia, o menino havia desaparecido nas ruas, onde no futuro levou ele a cometer 5 assassinatos de prostitutas naquela época, provavelmente por grande influência de sua mãe e por lembrar de suas memórias. E esse também pode ser chamado o grande motivo pelo qual foi chamado para o Ragnarok por Brunhilde, sendo usado especialmente para irritar Hércules e fazer com que ele perdesse todo o controle. O maior mal da humanidade contra a justiça de Hércules, onde o criminoso no meio de sua luta enganou tanto os humanos quanto os deuses, mentindo várias e várias vezes sobre sua volunde, onde no final isso fez a ruína de Hércules, fazendo com que ele perdesse um de seus braços graças a essa enganação e consequentemente também a sua vida, levando Jack o Estripador à vitória. Porém, muitos humanos não gostaram disso, tanto até que apedrejaram ele logo depois que ele tentou sair dali. E sua última aparição até agora foi quando estava na enfermaria, onde a pequena Valkyria Gol estava procurando por vantagens para sua irmã, junto com os 7 deuses da sorte, onde estava encurralada por ter bisbilhotado. E ele aparece lá como se estivesse protegendo a garota, tomando um pequeno chá, assim como bom todo cavalheiro de Londres faria no chá da tarde. E assim, por enquanto, temos finalizado a história de Jack o Estripador, o grande mal da humanidade. Gostaram desse vídeo? Então já deixe nos comentários qual outra história de personagem de Shimatsu no Valkyrie você gostaria de ver. E também o seu like ajuda muito o nosso canal a crescer e ter mais conteúdo exclusivo. Para você que é fã de Shimatsu no Valkyrie, Boku no Hero Academia ou Tokyo Revengers, e nos vemos no próximo vídeo! Make me feel like this.